A língua grega, ela é uma língua milenar, existe há mais de 3.000 anos. Como língua, sofreu diversas mudanças, porque toda língua sofre mudanças, mas essa língua ela teve sua origem, é claro, na Grécia, e foi iniciada principalmente ali pelos filósofos e tudo mais. O povo grego ele falava esse idioma, originalmente no grego chamado clássico, que é o grego mais antigo e mais completo que a gente tem da língua, e depois foi disseminando em algumas outras vertentes da língua que a gente pode chamar de dialetos, entre o ático, o joio e também o koiné, que é o grego que nós conhecemos como sendo o grego bíblico. E para chegar no grego bíblico, a gente tem que pensar um pouco antes a língua, né? Como eu disse, é uma língua milenar, falada há mais de 3.000 anos. Na Grécia ainda se fala grego, mas é claro que não é o mesmo grego que a gente estuda aqui no curso, né? Porque a língua ela sofre mudanças. Mas apesar dessa língua ser muito antiga, falada desde a antiguidade, ela começou, para nós, podemos dizer que por volta de 356. Esse é o ponto central que conta para a história do grego bíblico, do grego que nós vamos estudar aqui, aprender aqui. Como eu disse, o grego sempre foi falado na Grécia e ali pelos arredores, uma língua utilizada pelos filósofos, inclusive Sócrates, Aristóteles, Platão, todos eles usaram o grego clássico para escrever as suas obras, para registrar suas obras e falavam grego. Só que a grande explosão da língua para o meio cristão, digamos assim, para o meio evangélico, que hoje nós conhecemos, ela aconteceu através de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um rei que deu continuidade aos projetos de reino do seu pai na Macedônia, e ele viveu por volta de 356 a 324, 23 a.C. E o império dele, o império do pai dele, o rei Filipe, e o império dele tinha por objetivo expandir o seu domínio. E Alexandre, com uma grande estratégia, que a gente pode considerar uma estratégia tremenda, grande, inteligente, decidiu que todo lugar que ele conquistasse iria estabelecer o grego como língua oficial, como língua franca, língua comum. Não era o grego clássico, porque o grego clássico era muito rebuscado, erudito, mas foi uma mistura do grego erudito com a língua de todas as nações que iam aprendendo, e foi se tornando o grego popular, comum, chamado também koiné ou koiné. Existem as duas pronúncias. Eu vou utilizar aqui para nós koiné. Esse grego koiné, também chamado de língua franca, língua comum, foi a língua que Alexandre ia estabelecendo em todo o povoado que ele dominava, e ali ele estabelecia a língua e a cultura grega para que tivesse um ponto em comum entre os povos dominados, e assim o domínio dele fosse mais bem sucedido. Com isso, Alexandre o Grande rapidamente globalizou todo o mundo antigo, que ele conquistou, os persas, os hindus, os macedônios, tudo que ele ia conquistando, ele ia impondo a língua, e assim a língua foi se expandindo por todos os povos. É interessante que, nesse tempo que Alexandre o Grande saiu como um raio atingindo todos esses povoados e estabelecendo o grego como língua, na nossa Bíblia, esse tempo é chamado do período ali de silêncio, os 400 anos que não tiveram profetas. E nesse período, entre Malaquias e Mateus, aconteceu outras coisas também. Aconteceu a Pax Romana, onde Roma, com a morte de Alexandre o Grande, o império dele se desfaz muito rapidamente, mas o que ele impôs não permanece. E aí, quando Roma assume o poder, Roma não se desfaz desse processo que Alexandre tinha começado, e a língua estabelecida continua sendo o grego. E através da Pax Romana, que era a cultura de Roma em manter a paz entre os povos, em construir estradas e ali dominar, mas através de uma falsa paz, toda aquela sociedade que já falava a mesma língua também começou a ter estradas, e a comunicação foi se facilitando. Além disso, depois do exílio babilônico, muitos judeus ficaram espalhados por várias províncias e não tinham mais acesso ao templo que ficava em Jerusalém. E aí começam as sinagogas. As sinagogas,
elas eram reuniões nas casas, onde o mestre da lei lia a Torá, lia o Antigo Testamento, né, os profetas, o Pentateuco. Eles liam a Bíblia, estudavam as leis e os costumes. Então tudo isso acontece nesse período. A língua grega estabelecida como língua comum, a Pax Romana, que providencia estradas e comunicação entre os povos, e as sinagogas. E tudo isso cooperou para a plenitude dos tempos, porque quando Jesus nasce, os povos eles tinham como ir e vir por causa da Pax Romana, havia comunicação em comum entre eles, que era o grego koiné, o grego comum, e além disso, o Antigo Testamento estava sendo lido em todos os lugares, por conta das sinagogas e dos mestres da lei. E aí nós entramos num outro ponto que é muito relevante para nós. Todo o Antigo Testamento foi escrito ou em hebraico ou em aramaico. E com o estabelecimento da língua grega como língua franca, a história da Septuaginta, que é muito relevante para o ensino do grego. Ptolomeu Fidalgo relata que o rei do Egito, por volta de 280, 260, queria ter uma cópia da Torá em grego para colocar na sua biblioteca. E aí ele convoca 70 homens, por isso Septuaginta, 72 na verdade homens, 72 anciãos, e coloca numa ilha, cada um em uma sala, e eles começam a traduzir do hebraico e do aramaico para o grego koiné. E aí, depois de 70 dias exatamente, eles terminam essa tradução, se reúnem e leem o texto para o povo, e o povo percebe que estava traduzindo todos os 70 iguais, todos os 72 iguais. É claro que isso trata-se de uma lenda, né? A gente não pode comprovar, até porque é muito texto para ser traduzido apenas em 70 dias, né? Mas a verdade é que nesse período de 280 a 260, 50, a Bíblia foi de fato traduzida, o Antigo Testamento, das línguas originais para o grego como uma alternativa para que o povo todo continuasse lendo a lei. Por quê? Como depois do cativeiro babilônico muitos judeus permaneceram em outros povos, a lei ia se perdendo e a língua também. Eles iam assimilando a língua dos outros povos e já não mais sabiam ler em aramaico e hebraico. E por isso precisaram de uma tradução desses textos antigos para o grego. Essa tradução chamada de Septuaginta, que ocorreu nesse período, não sabemos se de fato por 72 anciãos, mas sabemos que ocorreu primeiramente ali o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e depois os demais textos. Esses textos traduzidos do hebraico para o grego koiné, eram lidos por todos nas sinagogas e foram os textos, por exemplo, citados pelos apóstolos, por Paulo. Inclusive, uma tradução da Septuaginta foi a citação de Jesus, de Isaías. Então, esse texto da Septuaginta fez com que todo o povo ali conhecesse a palavra de Deus, o Antigo Testamento, em grego koiné. Ou seja, tudo estava cooperando para que quando Jesus viesse, as pessoas soubessem do que se tratava de fato, porque já conheciam os textos que antes em aramaico e hebraico, agora no grego. E a influência do grego não ocorreu só na língua. O grego, na verdade, como cultura, influenciou todo o mundo, inclusive o mundo moderno. Hoje, por exemplo, as Olimpíadas, os Jogos, tudo isso vem do grego, vem da Grécia. A Grécia criou, por exemplo, as artes plásticas. Com certeza, em algum momento você já viu uma daquelas esculturas do homem nu, da mulher nua, com os braços e as pernas cortados, os membros não aparecem, com aquela coroa de folha de louro. Isso é uma criação da Grécia. O teatro, por exemplo, é uma criação da Grécia. Aquele símbolo da máscara feliz e da máscara triste, tudo isso vem da Grécia. A medicina também começou lá. Por isso que na nossa medicina moderna, a maioria dos termos vem do grego. Por exemplo, oftalmologista é porque oftalmo é olho em grego. E logista refere-se a estudo. E assim praticamente tudo que se diz a saúde, como por exemplo antropologia, antropos, homem, logia, estudo do homem, e aí muitos outros exemplos dentro da medicina que originam tudo do grego clássico, depois koiné, e
essa cultura fica para nós. Então a Grécia, quando foi disseminada ali primeiro por Alexandre o Grande e depois por um processo natural, aconteceu justamente porque era uma nação e uma cultura rica demais e todo mundo se apropriava um pouco da Grécia. E quando a Septuaginta chega, ela soma, porque as pessoas já conheciam as profecias acerca de Jesus. Então nós já sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, mas que existe uma versão muito antiga, anterior a Jesus, no ano ali de 280, 260, que foi traduzida para o grego koiné e se chama Septuaginta. Essa é uma das fontes das quais nós temos traduções da nossa Bíblia original. Muitas Bíblias nossas, hoje, que nós usamos, ela vem da tradução, ou seja, são traduzidas da Septuaginta e não dos textos mais antigos, porque foram textos que foram se perdendo. Então, nós já sabemos que a cultura grega influenciou todo o mundo antigo, também já sabemos que a língua grega foi expandida através da militância de Alexandre o Grande e também já sabemos que essa língua foi abraçada por todos ali que viviam naquele local e por isso essa necessidade de também se ter os escritos do Antigo Testamento em grego. Agora vamos falar um pouco sobre helenização. O que é helenização? Helenização, na verdade, nada mais é do que o nome dado a esse período de disseminação do grego, da Grécia e da sua cultura. Helenismo nada mais é do que grego. Helênica significa grego e helenismo significa literalmente grego. O helenismo foi esse período que ocorreu mais ou menos de 300 ou 400 até 30 depois de Cristo, e esse período se chama helenismo justamente porque foi um período de helenização. Podemos dizer que um período onde o grego foi sendo estabelecido para as outras culturas. Esse período foi de extrema importância porque acabou unificando as culturas, ampliando os conhecimentos e também, mais uma vez, disseminando a língua grega. Naquele período, eles não se chamavam de helenista. Muitos anos depois, um filósofo deu nome a esse período como o período de helenismo. Mas helenismo significa justamente isso, grego. E o período onde a Grécia serviu de influência para as demais nações. Isso é o helenismo. Para a gente entender um pouco mais da língua grega, é preciso frisar que no período dos filósofos, o período homérico era usado na versão clássica, no período de Alexandre o Grande, o período alexandrino, na versão koiné ou comum, e hoje é o grego moderno. Logo, os textos originais que nós temos não é o mesmo grego que é falado na Grécia. Então, por exemplo, o Google Tradutor não nos dá a informação correta, por exemplo, porque muitas palavras foram mudando de significado no período histórico, ao longo dos anos, de 2000 anos até hoje. A pronúncia do grego koiné também é muito complexa para nós. No início, toda a Bíblia foi escrita com todas as letras juntas e em letras maiúsculas, sem pontuação e sem sinais. Era muito dificultoso ler e, posteriormente, alguns estudiosos foram colocando letras maiúsculas e minúsculas, pontos e acentos, para facilitar a nossa leitura. Como não é mais uma língua falada, considerada língua morta, porque o que se fala na Grécia hoje é grego moderno e não koiné, algumas pronúncias se tornaram um pouco dificultosas para a gente, mas muito do estudo permanece, muito da pronúncia permanece. Existem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, kurios é senhor em grego, mas a pronúncia também pode ser kyrios. Então a gente tem alguma dificuldade aí, mas é muito pequena na pronúncia, justamente porque não se trata de um idioma falado. O máximo que pode acontecer é nós lermos e estudarmos esse idioma, mas conversa hoje já não é mais possível, considerando que a língua é chamada morta, porque não há nação que a fale da maneira que ela era naquele tempo. Contudo, a escrita do grego permanece a mesma. E como você já deve ter visto em algum momento, o alfabeto grego é diferente do alfabeto português, Os caracteres são diferentes, A gente não tem correspondência total de som. O que isso significa? Por exemplo, em português nós temos o som de J, por exemplo, Jesus. Em grego esse som de J não existe. Então em grego Jesus é Jesus, com I, iota na verdade, que é o nome do I em grego. V também, V de vaca, não tem esse som
de ver em grego. Então, assim, o grego ele tem um alfabeto de 24 letras, diferentes da do português, e para se tornar inteligível para nós, para que a gente possa compreender e assimilar o caractere ao som, é feito um processo chamado transliteração. E agora eu quero falar um pouco disso. O alfabeto grego ele é de origem do alfabeto fenício, possui 24 letras e das 24, 7 vogais e as demais consoantes, 17 consoantes, diferente do nosso alfabeto que possui apenas 5 vogais. Esse alfabeto está todo descrito na apostila, e se você observar, na apostila não tem apenas o alfabeto, mas tem uma sequência. Tem o alfabeto em letras maiúsculas, também em letras minúsculas, o som correspondente, a pronúncia correspondente e a transliteração. É muito importante atentar para o que é transliteração, e agora eu vou explicar um pouco do que isso significa. O processo de transliteração ele é necessário porque ele vai mostrar para nós que letra aquela letra em grego corresponde em português. Exemplo, o alfa, que lembra o peixinho, corresponde em português à letra A. O beta corresponde em português à letra B. O gama corresponde em português à letra G. E assim por diante. O delta, por exemplo, corresponde à letra D em português. Então é sempre importante atentar qual é o caractere e qual é o som em português que ele é associado. Só assim vai ser possível para nós lermos a palavra em grego. E aí é que é importante frisar qual é a diferença entre transliteração e tradução. Para o aluno que deseja praticar a exegese, ou seja, ver um termo, um vocábulo em grego traduzido para o português e aí aplicar o contexto do texto, descobrir os seus significados, as suas origens, é sempre bom utilizar a transliteração. Isso facilita muito no processo. Então, vou dar um exemplo. A palavra antropos. Alfa, Mi, Teta, Rho, Ômega, Pi, Ômicron e Sigma. Essa palavra, ela tem a transliteração e a tradução. Vou explicar qual é a diferença. A transliteração corresponde a passar os caracteres do grego para o português, sendo alfa igual a A, Mi igual a N, teta igual a TH, Rho igual a R, ômega igual a uma letra O com um traço que se chama macron em cima. Esse traço serve para mostrar que a letra é o ômega, a letra longa. O Pi ao P, o ônico, a letra O, sem o macron em cima, para mostrar que é o ônico, e o sigma, a S. Com os caracteres em português, fica fácil para nós lermos a palavra antropos. Isso é a transliteração, o ato de pegar as letras em grego e passar para o português. Agora a tradução. A tradução é descobrir o significado, que nesse caso é homem. Antropos significa homem. Então existem dois processos diferentes de passar as palavras, os vocábulos do grego para o português. O primeiro é através de transliteração, onde você vai corresponder as letras em grego com as letras em português, e a outra é a tradução, onde você vai ver em um léxico ou dicionário qual é o significado daquele termo que você está analisando. Para ficar claro, vou dar mais um exemplo. Telos. Telos é uma palavra já conhecida nossa, que significa Deus.
Teta corresponde a TH. Epsilon corresponde a E. Ômicron corresponde a O. Sigma corresponde a S. Teos, essa é a transliteração. E a tradução, Deus. Como eu disse, para fazer uma boa transliteração, basta você observar o alfabeto que você já tem na apostila. Algumas particularidades desse alfabeto. Vou mostrar para vocês. As vogais é uma das nossas grandes peculiaridades. Por quê? No português nós temos 5 vogais: A, E, I, O, U. No grego nós temos 7: alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. 7. Na hora de corresponder, ou seja, de passar do grego para o português, faltaria vogal em português. Por isso, tanto epsilon como eta corresponde à letra E. A diferença vai ser que, quando for eta, você vai colocar a letra E com o sinal macron em cima, que isso mostra que é uma vogal longa e diferente da outra. E quando for epsilon, você vai colocar E sem nada em cima. A mesma coisa com o ômega e o ômicron. Tanto o ômicron como o ômega correspondem à letra O. Para ficar mais claro aqui. Só que quando for ômega, nós vamos incluir o O com o macron em cima. E quando for ômicron, nós vamos incluir o O sem nada em cima. Iota corresponde a I e Y corresponde a U ou a Y. Ok? Essa é a nossa grande peculiaridade devido ao grego ter 7 vogais e o português 5.